esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo. Vamos assentar. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, da aliança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura, no final dela, diz assim: naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. E o Salmo quer nos recordar este feito que o Senhor faz com Abraão, uma aliança, ou seja, o Senhor se lembra sempre da aliança. E o Senhor se lembra sempre da aliança, e na vida da Isa, não é? Lá de Itamonte, em Minas Gerais, ela traz um testemunho para mostrar para mim e para você que aquilo que Deus fez com Abraão, Ele continua fazendo nos tempos de hoje, que é fazer aliança, não é? E esta aliança, só o pecado que pode quebrar. Mas quando você vai, se arrepende, vai até o sacerdote, essa aliança ela é restaurada, porque o Senhor se lembra sempre da aliança. E olha que testemunho maravilhoso para que nós possamos louvar a Deus por este salmo. Me chamo Daísa, tenho 34 anos, sou de Itamonte, Minas Gerais, fiz uma ultrassonografia e foi diagnosticado um cisto sólido no meu ovário esquerdo. A doutora pediu uma ressonância para ter um diagnóstico mais preciso. No dia 11 de junho, fui fazer a ressonância. De volta para casa, a médica me mandou uma mensagem perguntando o resultado do exame, porque ela tinha pressa em ver o laudo, que o meu caso era prioridade. Como nós já estávamos no caminho, falei para o meu marido para a gente ir no consultório da médica. Chegando lá, eu disse que o resultado da ressonância iria sair só no dia 17 de junho, que tinha saído só as imagens. Aí ela me explicou o motivo pela qual ela estava aflita para ver o resultado. Estive conversando com os outros médicos de Lorena e as fotos da sua ultrassonografia mostram que é um câncer de ovário e a gente tem que agir rápido. Foi o que a médica disse. Nessa hora fiquei sem chão, comecei a chorar e ela me disse: você é nova, você tem uma vida inteira pela frente, vai dar tudo certo. Chegando em casa, meu marido disse que era para nós assistirmos o terço de combate, como sempre fazemos. Eu disse: vamos assistir a missa da Canção Nova, a missa do clube?
Assistimos à missa e na hora da adoração do Santíssimo, o padre Bruno proclamou que tinha 2 mulheres que tinham recebido um diagnóstico de câncer naquele dia e que era para fazer o que tivesse de fazer, mas o que resultado seria outro. Nessa hora, meu marido segurou na minha mão e disse para eu tomar posse, que essa cura era minha. Comecei a chorar. Fui rezando e pedindo a Deus a cura e tomei posse. A partir dessa noite, senti um alívio no coração, aquela angústia que estava sentindo passou. Fui rezando e conversando com Deus para que o resultado fosse outro. Quando chegou o dia 17, que peguei o resultado do exame, o diagnóstico era outro, para a honra e glória do Senhor. É um cisto, só que não é cancerígeno. Deus fez um milagre e mudou o diagnóstico, porque a última palavra é do Senhor. Só tenho a agradecer a Deus porque Ele tem feito na minha vida, por tantas bênçãos e por este milagre. Uma frase que me marcou durante esse período de angústia: ore, espere, confie, pois tudo é no tempo de Deus e Ele sempre tem o melhor para nós. Muito obrigado, Deus, pelo milagre que recebi. A Daísa está aqui, se tiver, levante a mão, está ali na frente, vamos aplaudir. Que Deus abençoe. Obrigado pelo testemunho, para dizer que o Senhor sempre se lembra da aliança, porque Deus quer o melhor para nós. Mais grave o que ela falou: ore, espere e confie. Só que muitas vezes nós não oramos, não esperamos, não confiamos. Meu irmão, minha irmã, para que a graça de Deus aconteça, é justamente aquilo que o Evangelho nos fala. Para se dar bons frutos, é preciso orar, esperar e confiar. Não tem como, meu irmão, minha irmã, nós vivemos somente de aparência. Hoje o Evangelho quer nos falar justamente isso. Os falsos profetas, aqueles que são mal intencionados, só vivem de aparência. Fala até bonito, convence até pessoas, até fazem as pessoas sentir, não é, algo diferente. Mas Jesus, não é, disse que são, não é, lobos em peles de cordeiro. Ou seja, meu irmão, minha irmã, não é aquilo que nós falamos, não é aquilo que nós externamos, mas é aquilo que nós vivemos. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Olha bem para ela. Essa pessoa vive de aparência ou é um verdadeiro testemunho? Não precisa responder, não. Porque os frutos vão dizer se eu e você vivemos de aparência ou não. Aos olhos das pessoas, a gente pode até enganar as pessoas, mas diante de Deus, ninguém se esconde. Ninguém se esconde, meu irmão, minha irmã. O Senhor está chamando a minha e a sua atenção no dia de hoje. Nós precisamos viver na luz. E como é que nós vivemos na luz? Numa vida autêntica, numa vida de coerência. É ou não é verdade? Que quando a pessoa não vive de forma coerente, ela vive dando contra-testemunho. E o contra-testemunho é algo horrível. O contra-testemunho fere as pessoas, machucam as pessoas. E Deus não quer que você viva assim, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você viva numa vida autêntica, coerente. Custe o que custar. Mas nós precisamos viver na verdade. O que nós comemoramos no dia de ontem, São João Batista, um homem que viveu na verdade, não vivia de aparência, mas vivia de uma vida íntima com Deus. É ou não é verdade que nós sabemos quem é de Deus e quem não é de Deus? Quem quer viver a verdade e quem quer viver na falsidade? Eu, pelo menos, Deus me dá a graça de saber, e Deus até me dá o livramento de não aproximar diante de mim pessoas que sejam falsas. Eu peço ao Senhor essa graça. E se eu perceber, eu peço ao Senhor, dá-me a graça de ter discernimento para conduzir as coisas, ou rezar por aquela pessoa para que ela mude. É ou não é verdade que é muito ruim ter ao nosso lado pessoas que não vivem a verdade? Isso pode acontecer dentro do matrimônio,
o esposo que esconde tudo da esposa, a esposa que esconde tudo do esposo, o filho e a filha que esconde tudo do pai e da mãe. É ou não é ruim viver dessa forma? É. E o Senhor quer que nós vivamos, então, na verdade, para produzir muitos frutos. E para viver e para produzir muitos frutos, é preciso viver uma vida no Espírito. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos coloca diante de uma advertência do Senhor que é tão necessária quanto atual. Cuidado com os falsos profetas. Deus me livre e guarde eu ser um sacerdote que só vive falsidade, enganar as pessoas. Porque é ou não é verdade que um padre, um pregador, um homem de Deus, um homem que se diz de Deus, ele pode ferir muitas pessoas se viver somente de aparência. Pode extorquir, pode querer privilégios. Nós não podemos viver assim. Nós temos que viver na verdade. Olha para essa pessoa e diga para ela, você precisa viver na verdade. Diga para ela, só na verdade você vai poder dar frutos, e frutos de santidade. Quem aqui quer ser santo, diga, eu quero. Então, meu irmão, minha irmã, não viva de aparência, viva na verdade. Deus não quer pessoas que falam bonitos, mas no dia a dia vive maltratando as pessoas. Nós vamos lá, nós vemos aquelas pessoas piedosas, né? Vai lá, tá rezando, tá lá bonitinho, tá. Nossa! Mas quando sai lá fora, tá lá no trânsito, briga com todo mundo no trânsito, xinga as pessoas, não dá atenção para as pessoas. É viver de aparência. Meu irmão, minha irmã, quem vive a verdadeira santidade produz muitos frutos. Você não precisa falar nada. Você só pode andar no meio da rua, as pessoas vão olhar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque não é preciso falar, é preciso viver. Quem aqui conheceu o Padre Jonas Abib, o Monsenhor Jonas? É ou não é verdade? Claro, é todo cuidado, mas é um homem que viveu a santidade. É um homem que não viveu no mais ou menos. É um homem que viveu intensamente, 24 horas por dia, querendo buscar ser santo. Meu irmão, minha irmã, quem chega a um nível espiritual assim é porque está enxertado na videira. Olha para aquele o sacrário do santuário do Pai das Misericórdias. Ali é a videira, e ali está os ramos, que está enxertado na videira. Não sei se você consegue enxergar aí do fundo, mas ali está naquela videira muitas uvas, simbolizando o quê? Que quem está no Cristo produz frutos sempre. Meu irmão, minha irmã, os falsos profetas vivem então de aparências. A essência está corrompida. Quando se corrompe a essência, corrompe-se as atitudes, corrompe-se o olhar, corrompe o modo de pensar, e a gente vai dando um jeitinho para tudo, né? Não faça isso, e não viva assim. Não é? Eu estou falando com toda a humildade do coração para você. Eu peço ao Senhor todos os dias que eu seja coerente com o meu sacerdócio. Porque eu não fui obrigado a ser padre. Deus me fez um chamado. Eu respondi livremente. Depois que eu recebi aqui a ordenação sacerdotal, que o bispo ungiu as minhas mãos, eu fiz a promessa de que eu vou ser obediente. E depois que eu recebo o óleo, depois que coloca a estola, agora eu sou outra pessoa, agora eu já tenho o poder na mão. É viver de aparência. Quem vive de aparência é porque já deixou de se colocar de joelho diante do Senhor. Já deixou de pedir, já deixou de levantar de madrugada, já deixou de rezar, vai deixando.
O Senhor não quer que você viva assim. O Senhor te criou para a santidade de vida. A alegria de Deus é que você seja santo. Olha aí, quantos santos aí do seu lado. Olha para essa carinha de santidade daí do seu lado. Com as lutas dela, com as misérias delas, com as fraquezas dela. Mas com certeza está lutando para ser santo. Isso é o mais bonito. Quem cai, erra, mas levanta, reconhece que pecou, reconhece que errou e recomeça. Uma pessoa que vive assim não vive de aparência, para ficar querendo mostrar para as pessoas que eu sou santo. Não. A nossa vida, meu irmão, minha irmã, é para a santidade e para agradar a Deus. Quantas vezes nos deixamos enganar por palavras bonitas, mas vazias de vida? Eu tenho pavor quando as pessoas dizem, eu quero tal pregador, porque ele fala bonito. Meu irmão, minha irmã, cuidado, porque nem todos que falam bonito transmite algo, transmite Deus. Eu tenho pavor quando as pessoas falam isso. Queira aquele que está diante de Deus todos os dias, porque nós estamos nos tempos de hoje, onde a autopromoção, a corrupção vai entrando no coração, e Deus quer pessoas que tenham conteúdo, e que tenham conteúdo que vem de Deus. Quantas vezes até nós mesmos podemos cair no risco de falar de Deus, mas viver longe de Deus. É o risco. Falar de Deus e estar longe de Deus. Quando Jesus fala isso, meu irmão, não é para acusar você não é para me acusar não. É para que nós tenhamos, cuidado para darmos muitos frutos. Eu quero trazer aqui o exemplo da vida de São Francisco de Assis. Olha que bonito isso aqui. Francisco podia ter sido um jovem rico e vaidoso, mas ele procurou ser humilde, ser um homem que despojou-se de tudo para viver todo para o Senhor. Mas ele traz algo bonito para nós, que é assim: pregai o evangelho em todo tempo, se necessário, use as palavras, diz uma frase atribuída a ele. Ou seja, não precisa falar, é só viver. Você precisa sair daqui hoje com esse desejo de, com a sua vida, converter essa pessoa do seu lado aí. Padre, então vai ser difícil, padre. Só vai ser difícil se nós não acreditarmos que o Deus que habita em nós é o Deus que pode tocar o outro. Você acredita que Deus habita em você? Sim ou não? Sabe quando Deus começou a habitar em você? No seu batismo. O sacramento do batismo é a porta da eternidade. Deus vem morar dentro de nós. Por isso nós não podemos viver de qualquer jeito. Dá uma olhadinha para essa pessoa, diga para ela: ô meu irmão, viva a santidade de vida. Porque a santidade de vida vai trazer alegria para o seu coração. Mesmo nos tempos difíceis, a santidade é a nossa força. Você acha que o padre não tem problema, que o padre não chora, que o padre não passa raiva, mas eu tenho que fazer por onde? Eu faço um exercício que o padre Jonas ensinou na Canção Nova: falar bem, pensar bem e querer bem. Porque onde é mais difícil a gente conviver é quando nós estamos juntos. Quando nós estamos sozinhos é tranquilo. É eu comigo. Mas quando tem alguém do meu lado, é mais difícil. Mas é aí que você vai produzir muitos frutos. Eu peço ao Senhor que a minha vida possa produzir muitos frutos. É o que eu desejo para o meu coração.
quando eu morrer, não sei quando, mas quando eu morrer, o que vão dizer de mim? O que vão dizer de você? Nossa, que chato, ainda bem que já foi tarde. Ou vão dizer, vai fazer falta, porque onde ele passa, traz paz, onde ele passa, traz alegria, onde ele passa, traz verdade. É isso que nós precisamos pedir a nosso Senhor, que nós não vivamos de aparência, mas nós possamos viver com verdade. E a verdade, ela liberta. E liberta para uma vida nova. Queira sair daqui hoje, renovado, curado e liberto pela graça de Deus. Peça a nosso Senhor que possa usar você. Existe uma música, não sei se o Orlando sabe cantar. Usa-me, sou o teu milagre, da banda Louvor e Glória. Claro. Né? Claro. Quem não vive de aparência é sempre um milagre na vida do outro. É sempre alguém que vai contribuir para a vida do outro. É sempre aquele que vai trazer o encorajamento. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado de novo. Vê se ela está desanimada. Ou vê se ela está triste. Ou se ela está alegre. Você precisa ser um milagre na vida dessa pessoa. Por isso pega na mão dela, coloca ela de pé e diga para ela, aguenta firme. Aguenta firme. Diga para ela, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu também estou vivendo situações, não é assim, não é assim? A gente vive situações. Mas agora você pegando na mão dessa pessoa, você não vai conseguir entrar no coração dela. Mas você pode agora transmitir Deus para ela. Se ela estiver agora desanimada, ela vai ganhar força. Talvez ela perdeu um ente querido, você não sabe. Talvez é uma pessoa que está desconhecida aí do seu lado. Mas deixa agora toda a falsidade, hipocrisia. Viva a verdade agora. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer homens que não vivam de máscaras, mas que vivam a autenticidade. Eu posso dizer para você, eu não sou pregador. Eu tenho um documento do Padre Jonas que ele fala sobre os padres da Canção Nova. O Padre Jonas diz assim: tem padres que são verdadeiros pregadores, mas tem padres que são somente aquele que comunica. Eu sou esse, porque eu sou simples. E eu peço ao Senhor que eu seja simples, que eu não tenha palavras rebuscadas, bonitas, mas que eu tenha vida para dar para as pessoas. É isso que eu quero somente. Eu quero pedir ao Senhor que eu seja instrumento nas mãos dEle. Como Madre Teresa de Calcutá disse, eu quero ser um lápis nas mãos do Senhor para escrever uma história na vida do outro. Seja isso agora para este teu irmão aí do seu lado. Talvez você não saiba, mas talvez lá no interior dele e dela, Deus já está se manifestando. Porque você está se colocando à disposição de ser instrumento de Deus. E somente aqueles que não vivem de aparência podem ser instrumento de Deus. Seja você agora com esse teu irmão, com essa tua irmã. Cante isso e deixa Deus agir. Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. É lá que vamos dar frutos. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz. do lado de Jesus. Segura firme na mão dessa pessoa e cante com ela.
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Diga, eu sou milagre. Com toda a força, igreja, santuário, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Olha só, um jovenzinho de 17 anos que tinha tudo para dar errado na vida. Antes de conhecer Jesus, eu vivia de aparência. Eu queria mostrar para as pessoas aquilo que eu não era. Dinheiro, conhecimento. Eu mostrava e vendia para as pessoas algo que eu não era. Mas um dia, pela graça do batismo no Espírito Santo de Deus, esse jovem entra naquele grupo de oração e cai as máscaras, e cai a hipocrisia, e cai a falsidade. E um grande milagre aconteceu naquele dia 27 de setembro de 2000. O Espírito Santo foi derramado sobre mim e caiu por terra tudo aquilo que eu vivia de hipocrisia, de mentiras, e a minha vida foi sendo gerado um grande milagre. O Senhor se lembra sempre da aliança. Como é que um jovem, porque só eu sei o que eu vivia, estou colocando aqui alguns pontos, mas eu vivi muito mais coisas erradas. Como é que Deus escolhe alguém que viveu tantas coisas ruins para ser padre? Por isso que quando eu subo neste altar aqui no santuário, e seja qualquer igreja que eu for, eu não gosto de subir no altar e rezar a missa de qualquer jeito. Porque eu sou um milagre. Porque Deus visitou o meu coração, porque Deus me chamou, porque Deus me tornou um homem de Deus. Eu não era um homem de Deus, agora com toda humildade eu digo, eu sou um homem de Deus. Porque Deus fez um milagre na minha vida. Porque Deus entrou no meu coração. Deus tirou as aparências. Deus me trouxe a verdade. Deus realizou em mim um milagre. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu não posso rezar de qualquer jeito, eu não posso pedir de qualquer jeito, eu não posso subir aqui neste santuário e viver a Santa Missa de qualquer jeito, só para agradar as pessoas. Não, eu subo aqui para agradar a Deus, porque Ele me chamou, porque Ele me deu uma vocação, Ele me deu algo nobre, Ele me deu a graça de trazer Jesus para você. Não existe homem na face da terra que pode trazer Jesus na terra, a não ser o sacerdote. Como é que eu posso viver de qualquer jeito? Olha para essa pessoa do seu lado e diga, você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode viver porque você é batizado. Jeito. Porque você é batizado. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Diga para ele, você é um milagre. Você é um milagre. Só porque você está nessa Santa Missa, você é um milagre. Só porque você está aqui na missa, você é um milagre. Segura de novo na mão desse teu irmão. Segura na mão deste milagre. Você talvez não conheça a história dessa pessoa, mas existe um milagre aí do seu lado. Existe aí a ação de Deus do seu lado. Por isso cante mais uma vez. Nunca houve noite que pudesse, não é? Cante com toda a força, com todo o desejo, querendo essa mudança. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Cante forte. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema
possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida neste rio que emana lá da cruz, do lado de agora Jesus. Cante forte. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida neste rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Levante a mão do seu irmão lá no alto e cante. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Diga forte. Isso mais uma vez, com toda a força, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. cante forte. Usa-me, sou o teu milagre. Diga pra ele, usa-me, Senhor. Usa-me, eu quero te servir. Isso, se você quer ser usado por Deus, cante. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre. Só você, cante, força! Isso. Tome posse. Aquilo que parecia Padre, o Senhor fala no meu coração que Ele está mudando a sorte de algumas pessoas, de muitas pessoas. Algumas sortes são medidas em tratamentos médicos, em curas expressivas, mas outras sortes são firmadas em promessas que até as pessoas fizeram e esqueceram que fizeram promessa para Jesus. E Jesus, Ele não acusa, Ele não condena, mas Ele diz: eu não sou um menino para esquecer do que você disse para mim. E o que você falou para Jesus foram palavras onde você queria edificação da sua própria vida, da sua própria casa, onde você queria o bem, você sabia o que você estava falando para Jesus. Deixa Deus mudar a sua sorte. Até mesmo eu peço ao Senhor que Ele conceda esta graça de você se lembrar o que você disse para Jesus. E o Senhor está confirmando aquilo que no começo da missa nós rezávamos, para você ser um guerreiro firmado nessa palavra que você já tinha falado, para você ser um gibor, que você tem uma direção. Essa direção foi a palavra que Deus falou para você. Deus é concreto, Deus é simples, Deus está falando. Deixa Ele te trazer, te erguer de volta. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E para terminar, nós queremos muitas vezes de milagres extraordinários, né?
foi curado do câncer. Nossa, foi curado disso. Mas muitas vezes esquecemos de contemplar o milagre que é o outro do nosso lado. Você quer ver o milagre? Você quer abraçar o milagre? Abraça esse milagre que está do seu lado. Abrace este milagre e sinta o milagre que é esta pessoa. Ou seja, Deus que age através dessa pessoa. Mas abraça forte mesmo, abraça a pessoa de trás, da frente, até mesmo o milagre que você não conhece, o milagre que é o outro, que talvez é distante de você, que você não conhece, que você não tem convivência. Este é o verdadeiro milagre que Deus quer realizar na minha e na sua vida. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou milagre. Para aqueles que estão em casa, escutar para terminar todos juntos. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. e aplauda o Senhor que realiza este milagre em nossas vidas. Aplauda mais forte, é o Senhor, Ele está no nosso meio, é Ele que realiza em nós as suas graças e as suas bênçãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.